Daí, pessoal, mais uma resolução. O governo de uma cidade está preocupado com a possível epidemia de uma doença infecto-contagiosa causada por bactéria. Para decidir que medidas tomar, deve calcular a velocidade de reprodução da bactéria. Em experiências laboratoriais de uma cultura bacteriana, inicialmente com 40.000 unidades, obteve-se a fórmula para a população, P de t igual a 40, que multiplica 2 elevado ao expoente 3t, em que t é o tempo em hora e P de t é a população em milhares de bactérias. Em relação à quantidade inicial de bactérias, após 20 minutos, a população será reduzida a 1/3, reduzida a metade, reduzida a 2/3, será duplicada ou será triplicada. Bom, então eu tenho aqui o comportamento da população desta bactéria, que vai alicerçar as medidas preventivas nesta cidade. Então, P de t é igual a 40, que multiplica 2 elevado ao expoente 3t. E aí diz que P de t é a população, então P de t é o número de bactérias, P de t é a população, ok. E o t é o tempo. É o tempo que entra na função, mas o tempo em número de horas. Ok. E aí pergunta então em relação à quantidade inicial de bactérias após 20 minutos, o que acontece com essa população? Ela reduz, quanto que ela reduz, ela aumenta. Então pensa assim, ó, em relação à quantidade inicial. Essa quantidade inicial, eu já sei que é 40.000. Eu já sei que esse valor aqui, ó, 40, se refere ao inicial. Como a população é dada em milhares de bactérias, é 40 milhares, ou seja, 40.000 bactérias. Mas por que eu sei que esse 40 é o inicial? Bom, inicial significa começo do processo, em que o tempo, então, é 0. Não decorreu nenhum tempo. Então, eu fico com P de t, que seria o P de 0, né? P de 0 ou P de t, vou manter o t aqui. Então, P de t, t igual a 0, é igual a 40 vezes 2 elevado na 3 vezes o tempo, que é 0. P de t igual a 40 vezes 3 vezes 0 é 0, isso é a mesma coisa que 2 elevado ao expoente 0. 2 elevado ao expoente 0, isso aqui é 1. Eu tenho 40 vezes 1, que é o 40. Então, realmente, ó, P de t é igual a 40 milhares, 40.000 bactérias. Isso no início, né? A quantidade inicial, então, é 40.000. Vou colocar aqui, ó, 40 inicial, população inicial igual a 40.000. Aí ele quer saber qual é a quantidade em relação à inicial depois de 20 minutos. Então eu vou para um outro tempo agora. Olha só, vou para um tempo aqui de 20 minutos. Só que cuidado, eu não posso colocar o 20 aqui, ó, no lugar do t, porque esse t é dado em hora. Então tem que pensar, tempo de 20 minutos. O que significa 20 minutos? 20 minutos em relação à hora é 1/3 de hora. Se eu não lembro, eu faço 20 minutos em horas é uma quantidade de x, enquanto que 60 minutos em hora corresponde a uma hora. Aí eu tenho x igual, cruza aqui 1 vezes 20, 20. Divide aqui por 60, né, para isolar o x. 20 por 6, isso é o mesmo que 1/3. Aqui eu vou simplificar por 2. E eu tenho 1/3. Então, o tempo de 20 minutos é o mesmo que o tempo de 1/3 de hora. Muito bem, então agora eu substituo esse 1/3. P de t é igual a 40 vezes 2 elevado aqui, ó, 3t. 3 vezes 1/3.
cancelo aqui 3 que multiplica, 3 que divide, resulta para mim 40 vezes 2 na 1. P de T é igual a 40 vezes 2 na primeira, né? 2 na 1, que é a mesma coisa que 2, e aí 40 vezes 2 é 80. P de T igual a 80, ou seja, 80 mil bactérias. E o que aconteceu de 40 mil para 80 mil? Bom, duplicou, né? Houve a duplicação na população. Então, isso eu fico na letra D. A população em 20 minutos, ela duplica. Ok? Então era isso. Eu espero que essa resolução contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço. Te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.